A sirene cortou o ar quente da tarde em Lisboa como uma lâmina afiada. Tomás, 18 anos recém-completados, estava encostado à parede da esquadra de polícia no Bairro Alto, as mãos algemadas atrás das costas, o coração a bater tão forte que parecia querer fugir do peito. O agente Ribeiro, um homem de 40 e poucos anos com bigode grisalho e olhar endurecido por anos de rua, ria-se alto enquanto folheava o depoimento. Então o teu pai é das Forças Especiais, é? Coronel das Forças Armadas. Ribeiro soltou uma gargalhada que quicou pelo corredor estreito. Ó miúdo, inventa outra. Um maricas como tu, com esse cabelo pintado e essa pulseira arco-íris, a dizer que o pai é coronel. Deve ser coronel da parada gay, isso sim. Os outros agentes na sala riram-se também, um riso seco, cúmplice. Tomás sentiu o sangue subir-lhe à cara, uma mistura de raiva e vergonha que lhe queimava os olhos. Não era a primeira vez que ouvia insultos daqueles, mas ali, algemado por uma discussão idiota numa manifestação pelos direitos LGBT, as palavras cortavam mais fundo. Ele baixou a cabeça, mordendo o lábio até sentir o gosto metálico do sangue. Naquele momento, a porta da esquadra abriu-se com violência. Um homem alto, de postura militar perfeita, entrou como se o espaço lhe pertencesse. Uniforme impecável, boina vermelha das Forças Especiais, medalhas no peito que brilhavam sob a luz fluorescente. O coronel António Mendes parou no meio da sala, o olhar varrendo o ambiente até fixar-se no filho. O riso morreu instantaneamente. Ribeiro empalideceu. Senhor coronel, gaguejou o agente, endireitando-se de imediato. António não respondeu de imediato. Caminhou devagar até Tomás, tirou as algemas com uma chave que pediu ao outro agente sem dizer uma palavra, e abraçou o filho com força, como se quisesse protegê-lo do mundo inteiro. Tomás, surpreendido, deixou que as lágrimas que segurava finalmente caíssem. Pai, murmurou, a voz rouca. Desculpa a demora. Recebi a chamada de um amigo. António virou-se então para Ribeiro, o olhar frio como aço. Repete o que disseste sobre o meu filho. Ribeiro engoliu em seco. Eu foi só uma brincadeira, senhor. Brincadeira. A voz do coronel era baixa, mas carregada de autoridade. Chamar maricas ao meu filho é brincadeira. Questionar a minha existência é brincadeira. A sala ficou em silêncio absoluto. António pegou no telemóvel, discou um número. Aqui Coronel Mendes. Quer falar com o comandante da esquadra do Bairro Alto. Agora. Enquanto esperava a ligação, virou-se para Tomás. Vamos para casa. Isto acaba aqui. Mas não acabou ali. Naquela noite, em casa no Restelo, com vista para o Tejo calmo, António sentou-se à mesa com o filho. Pela primeira vez em anos, falaram abertamente. Eu sei que não foi fácil para ti, Tomás. Eu demorei a aceitar. António baixou os olhos para o copo de vinho tinto. Quando me contaste, há 2 anos, senti que falhei como pai. Um militar como eu, criado numa família tradicional, não sabia como lidar. Tomás olhou para o pai, surpreendido com a vulnerabilidade. Pensava que tinhas vergonha de mim. Vergonha. António abanou a cabeça. Medo. Medo do que os outros diriam. Medo de não te proteger o suficiente. Mas hoje, ao ver aquela gente rir-se de ti, percebi que o maior erro seria continuar calado. No dia seguinte, a notícia correu à esquadra. Ribeiro foi suspenso preventivamente. Mas o incidente trouxe outra consequência inesperada. Na manifestação onde Tomás fora detido, ele conhecera alguém. Chamava-se Miguel, 20 anos, estudante de arquitetura na Universidade de Lisboa. Alto, cabelo castanho ondulado, olhos verdes que pareciam guardar um segredo. Miguel estava ao lado de Tomás quando a polícia avançou, segurando uma faixa que dizia "Amor é amor". Quando Tomás foi levado, Miguel seguiu até à esquadra, preocupado. Agora, dias depois, Miguel enviou uma mensagem no Instagram: "Vi o que aconteceu. Estás bem? Posso oferecer um café como pedido de desculpas pelo mundo ser tão injusto?" Tomás sorriu ao ler. Responderam-se durante horas. Marcou encontro no Mirador da Senhora do Monte, um dos lugares mais românticos de Lisboa, com vista para a cidade inteira. Quando se encontraram, o sol poente pintava o céu de laranja e rosa.
Miguel trouxe 2 pastéis de nata quentes. Não sabia se gostavas disto, mas é tradição, disse, tímido. Tomás riu-se. Adoro. Conversaram durante horas. Miguel contou que crescera em Coimbra, filho único de pais professores, que sempre o apoiaram quando saiu do armário aos 16. Nunca tive grandes problemas. Mas sei que nem todos têm essa sorte. Tomás falou do pai, do incidente na esquadra, da mudança súbita. Ainda estou a processar. Parece um sonho. Miguel tocou-lhe levemente no braço. Às vezes as pessoas surpreendem-nos para o lado bom. Naquele momento, olhando para a cidade iluminada, Tomás sentiu algo novo, uma esperança que não conhecia. Mas a vida raramente é linear. No dia seguinte, uma notícia no jornal: Coronel das Forças Especiais defende filho gay detido em manifestação. Foto de António e Tomás à saída da esquadra. As redes sociais explodiram. Alguns aplaudiam a coragem. Outros, nos círculos militares mais conservadores, criticavam duramente. António recebeu chamadas. Pressões subtis para controlar o filho. Um superior sugeriu que talvez fosse melhor Tomás ser mais discreto. António recusou. O meu filho é quem é. E eu orgulho-me dele. Mas Tomás começou a sentir o peso. Amigos da escola secundária afastaram-se. Mensagens anônimas de ódio. E Miguel parecia hesitar. No encontro seguinte, no Jardim da Estrela, Miguel estava mais calado. Está tudo bem? Perguntou Tomás. Miguel suspirou. Recebi uma mensagem do meu ex. Ele viu a notícia, disse que eu devia ter cuidado com pessoas problemáticas. Tomás sentiu o coração apertar. Achas que sou problemático? Não. Claro que não. Miguel pegou-lhe na mão. Mas tenho medo. Medo que isto nos afete. A tensão crescia. E havia mais. O pai de Miguel, professor universitário respeitado, era amigo de longa data de um general que agora criticava António publicamente. O conflito aproximava-se. A chuva fina de outono caía sobre Lisboa quando Tomás e Miguel se encontraram novamente, desta vez na livraria Bertrand, no Chiado. Procuravam refúgio entre livros, como se as palavras pudessem protegê-los do mundo lá fora. Miguel folheava um livro de poesia de Sofia de Melo Brainer. Gostas dela? Perguntou Tomás. Sim. Esta parte, a luz do dia é bela porque é verdadeira. Miguel leu em voz baixa. Às vezes sinto que vivemos na sombra. Tomás percebeu o peso daquelas palavras. Por minha causa. Miguel fechou o livro. Não só. O meu pai ele ligou ontem. Disse que ouviu comentários no departamento. Que o Coronel Mendes está a causar constrangimentos. Perguntou se eu conhecia alguém envolvido na manifestação. Tomás sentiu um nó na garganta. E disseste? Que não. Miguel baixou os olhos. Mentir ao meu pai nunca fiz isso. O silêncio entre eles era pesado. Tomás queria tocar-lhe, mas hesitou. Talvez devêssemos dar um tempo, sugeriu Miguel, a voz quase inaudível. Tomás sentiu o chão sumir-se. Estás a terminar comigo? Nem sequer começamos oficialmente. Não é terminar. É proteger-nos. Até as coisas acalmarem. Mas as coisas não acalmavam. António foi chamado a uma reunião no quartel-general. Um general amigo de longa data, o general Castro, falou-lhe com franqueza. António, compreendo o amor de pai. Mas isto está a dividir opiniões. Há quem diga que perdeste a objetividade. António manteve-se firme. O meu filho não é um caso político. É o meu filho. Pois. Mas a imprensa adora estes casos. E nas forças especiais, a imagem conta. António saiu da reunião com o peito apertado. Em casa, contou Tomás. Vão tentar pressionar-me para me calar. Tomás abraçou o pai. Não te peço que faças nada. Já fizeste demais. Mas António abanou a cabeça. Não. Vou falar publicamente. Numa entrevista. Contar a nossa história.
Tomás assustou-se. Pai, isso vai piorar tudo. Ou vai melhorar? Alguém tem de mostrar que podemos ser quem somos, em qualquer lado. A entrevista foi marcada para a RTP, num programa de grande audiência. António preparou-se durante dias. Tomás, ansioso, viu o pai ensaiar respostas. Na noite anterior, recebeu uma mensagem de Miguel: vi que o teu pai vai falar amanhã. Boa sorte. Penso em ti. Tomás respondeu: também penso em ti. Todos os dias. No dia da entrevista, estúdio cheio de luzes quentes. O jornalista, uma mulher conhecida pela objetividade, começou com perguntas suaves, mas rapidamente chegou ao cerne. Coronel Mendes, muitos perguntam: como conciliou a sua carreira militar com a orientação sexual do seu filho? António respirou fundo. Não conciliei. Porque não há nada para conciliar. Tomás é gay. Eu sou heterossexual. Ambos somos humanos. Ambos merecemos respeito. O exército ensina disciplina, honra, camaradagem. Não ensina ódio. A resposta correu às redes. Milhares de partilhas. Mensagens de apoio de jovens LGBT nas Forças Armadas, que nunca tinham ousado falar. Mas também houve reação. Um grupo conservador organizou uma manifestação contra a politização das Forças Armadas. E alguém vazou o número de telemóvel de Tomás. Chamadas anónimas, ameaças. Tomás começou a ter dificuldade em dormir. Pesadelos com sirenes, algemas, risos. Uma noite, às 3 da manhã, tocou a campainha. Era Miguel, encharcado pela chuva. Desculpa a hora. Não aguentava mais estar longe. Tomás abraçou com força, os dois tremendo, um de frio, outro de alívio. Entraram. Miguel sentou-se no sofá, cabeça entre as mãos. O meu pai descobriu que nos conhecemos. Viu as nossas mensagens. Brigamos feio. Tomás sentou-se ao lado. O que disse ele? Que eu estava a arriscar a minha reputação por alguém que causa problemas. Que devia pensar no meu futuro. Miguel chorou. Tomás segurou, sentindo o peso partilhado. Eu amo-te, Miguel. As palavras saíram sem planeamento. Miguel ergueu o rosto, olhos vermelhos. Também te amo. Mas tenho medo. Eu também. Mas juntos talvez consigamos. Na manhã seguinte, António encontrou-os a dormir no sofá, de mãos dadas. Sorriu com tristeza e orgulho. Mas o destino reservava mais uma volta. O general Castro, pressionado por círculos superiores, sugeriu a António uma transferência para um posto no estrangeiro. Para acalmar os ânimos. António recusou. Foi então que recebeu um dossiê anónimo, fotos antigas de quando era jovem oficial, numa praia no Algarve, com um colega de curso. Fotos comprometedoras, nunca antes vistas. Alguém estava a jogar sujo. O envelope castanho chegou por correio normal, sem remetente. António abriu na cozinha, sozinho. As fotografias caíram sobre a mesa como pedras. Ele, com 20 e poucos anos, de calções de banho, abraçando outro jovem oficial, ambos a rir, cabeças encostadas. Beijos na bochecha, mãos na cintura. Nada explícito, mas o suficiente para, na época, destruir carreiras. António sentou-se, as mãos a tremer. Lembrava-se daquele verão em Faro, 1994. O colega chamava-se Ricardo. Foram amantes durante meses, em segredo absoluto. Quando Ricardo foi transferido para Angola, nunca mais se viram. António enterrara tudo tão fundo que quase esquecera. Agora, alguém desenterrara. A mensagem anexa era curta: se não controlar o seu filho e parar as entrevistas, estas fotos vão para a imprensa. António queimou as fotos no lava-loiça, mas sabia que haveria cópias. Contou apenas a Tomás, numa conversa difícil à noite. Pai, foste gay. Bissexual, talvez. Ou apenas amei uma pessoa. Naquela época, não havia espaço para perguntas. Escolhi a carreira. Enterrei. Tomás abraçou: não tens de te justificar comigo.
Mas agora usam isso contra nós os dois. Decidiram investigar. António tinha contactos antigos. Descobriram que o vazamento viera de um antigo colega ressentido, hoje aposentado, que sempre invejara a ascensão de António. Mas o dano estava feito. Rumores começaram a circular nos quartéis. Miguel, ao saber, apoiou Tomás incondicionalmente. Passavam horas juntos, agora sem esconder. Caminhavam de mãos dadas pelas ruas de Alfama, enfrentando olhares. Um dia, num café em Belém, um grupo de jovens militares reconheceu António, que tomava café com eles. Um deles, tenente jovem, aproximou-se. Senhor Coronel, obrigado. Pelo que disse na televisão. Eu também sou gay. Nunca contei a ninguém no batalhão. António apertou-lhe a mão. Um dia contará. Quando se sentir seguro. Aquelas palavras espalharam-se. Lentamente, o clima mudou. Mas o conflito familiar de Miguel atingiu o pico. O pai, professor Almeida, convidou-o para jantar em Coimbra. Na mesa, com a mãe calada, o pai foi direto. Ou terminas com esse rapaz, ou não volto a pagar-te os estudos. Miguel levantou-se. Então não pagues. Arranje trabalho. Mas não renuncio a quem amo. Saiu de casa naquela noite. Voltou para Lisboa de comboio, chorando em silêncio. Tomás esperava-o na estação do Oriente. Abraçaram-se no meio da multidão, como se o mundo pudesse esperar. António ofereceu-lhes o quarto de hóspedes. Esta casa é vossa também. Os três formavam agora uma família improvável, unida pela coragem. Mas o passado de António trouxe outra surpresa. Ricardo, o antigo amante, hoje vivendo no Brasil, viu a entrevista na internet. Escreveu uma carta. António, depois de tantos anos vi-te defender o teu filho. Orgulhei-me de ti. Se um dia quiseres falar, estou aqui. António leu a carta com lágrimas. Contou a Tomás. Talvez um dia lhe responda. A vida parecia estabilizar. Tomás e Miguel inscreveram-se juntos num curso de voluntariado numa associação LGBT. António começou a dar palestras em escolas sobre diversidade. Mas o destino gosta de testar. Numa noite de inverno, Ribeiro, o agente suspenso, apareceu à porta de casa bêbado. Vocês destruíram uma carreira, gritou na rua. António saiu, calmo. Tu destruíste-te a ti próprio com o teu ódio. Ribeiro tentou agredi-lo. Tomás e Miguel seguraram-no até a polícia chegar. No julgamento posterior, Ribeiro foi condenado. Mas o incidente trouxe de volta os medos. Miguel começou a ter crises de ansiedade. Tomás sentia-se culpado. Sou eu que trago problemas, disse uma noite. Miguel abanou a cabeça. Somos nós que enfrentamos juntos. A primavera chegou a Lisboa com flores de jacarandá roxas cobrindo as ruas. Tomás e Miguel celebravam 6 meses juntos com um piquenique no Parque das Nações. Deitados na relva, Miguel falou do futuro. Quero terminar arquitetura. Depois talvez abrirmos um ateliê juntos. Projetos inclusivos. Tomás sorriu. E eu? Posso ser o teu assistente que faz café. Podes ser o meu parceiro em tudo. Beijaram-se suavemente, sem medo dos olhares. António, agora semi-reformado por escolha própria, dedicava-se a uma fundação para apoio a militares LGBT. Viajava pelo país, contando a sua história. Numa dessas viagens ao Porto, conheceu um jovem soldado que lhe confidenciou estar a pensar no suicídio por não aguentar o armário. António passou horas ao telefone com ele, depois organizou apoio psicológico. Salvar uma vida vale mais que todas as medalhas, disse ao regressar. Mas nem tudo era luz. O professor Almeida, pai de Miguel, sofreu um infarto. No hospital, pediu para ver o filho. Miguel foi, hesitante. Na cama do hospital, o pai chorou. Percebi vendo-te afastado que o amor de pai é maior que qualquer ideia. Desculpa, filho. Miguel perdoou. Abraçaram-se como não faziam desde criança. A reconciliação foi lenta, mas real. O professor até aceitou conhecer Tomás e António.
O jantar em casa dos Mendes foi tenso no início. Mas quando António contou histórias da tropa sem filtro, e Tomás falou da sua paixão pela fotografia, o gelo quebrou. O professor confessou: sempre tive medo que o mundo magoasse o meu filho. Mas vejo agora que ele é mais forte do que eu pensava. A família alargada crescia. No verão, os 4 viajaram juntos para o Algarve. Praia de Faro, ironicamente o mesmo lugar das fotos antigas. António espalhou as cinzas simbólicas do passado na areia. Miguel e Tomás caminhavam de mãos dadas ao pôr do sol. Sabes, disse Miguel, há um ano pensava que nunca teria isto. Uma família que me aceita, um amor verdadeiro. Tomás apertou-lhe a mão. E eu pensava que o meu pai nunca me entenderia. Mas o clímax reservava-se para o final do ano. A associação onde trabalhavam organizou a maior marcha do orgulho LGBT de sempre em Lisboa. António aceitou ser o padrinho, marchando à frente com a bandeira arco-íris. Milhares de pessoas nas ruas. Música, cor, alegria. Tomás e Miguel no meio da multidão, beijando-se quando o cortejo passou pelo Rossio. No palco final, António falou: hoje não falo como coronel. Falo como pai. Como ser humano. O amor não tem patente, não tem uniforme. O amor é a maior força que existe. A multidão aplaudiu de pé. Naquela noite, fogos de artifício sobre o Tejo. Os 3, António, Tomás, Miguel, abraçados, vendo as luzes refletidas na água. Continua no File 5. File 5. 2 anos depois, a vida seguira caminhos inesperados. Tomás concluíra um curso de fotografia e expusera o seu primeiro trabalho, uma série chamada Retratos de Coragem, com imagens de pessoas LGBT em profissões tradicionalmente conservadoras, bombeiros, polícias, militares. A exposição no Centro Cultural de Belém foi um sucesso. António inaugurou-a, orgulhoso. Miguel terminara a arquitetura com distinção. O projeto final, um centro comunitário LGBT no Bairro Alto, no mesmo local onde outrora fora a esquadra que detivera Tomás. Ironia do destino. O professor Almeida financiou parte do projeto, em memória da reconciliação. Ribeiro, após cumprir pena comunitária, pediu desculpas publicamente numa carta aberta. Tornou-se voluntário numa linha de apoio a vítimas de discriminação. António respondeu à carta de Ricardo. Encontraram-se no Brasil. Não reataram o passado, mas fecharam o ciclo com paz. Foste o meu primeiro amor, disse António. Mas o maior amor da minha vida é o meu filho. Ricardo sorriu. E o meu é a liberdade que conquistei tarde. De volta a Portugal, António conheceu uma mulher, viúva de um colega militar. Começaram a namorar discretamente. Pela primeira vez em décadas, sentia-se leve. Tomás e Miguel mudaram-se para um apartamento pequeno em Alcântara, com vista para o rio. As noites eram de conversas longas, planos, risos. Uma noite, Miguel ajoelhou-se no chão da sala. Tomás, queres casar comigo? Tomás chorou antes de dizer sim. O casamento foi marcado para o outono seguinte, numa quinta no Douro, com vinhas douradas. António seria o padrinho de Tomás. O professor Almeida, o de Miguel. A cerimónia foi simples, emocionante. Sob um céu azul perfeito, trocaram votos. Prometo amar-te nos dias de sol e nas tempestades, disse Tomás. Prometo estar sempre ao teu lado, mesmo quando o mundo tentar separar-nos, respondeu Miguel. António, vendo o filho tão feliz, chorou discretamente. Na festa, dançaram até tarde. António com a namorada, os pais de Miguel reconciliados, amigos de todo o país. No final da noite, Tomás e Miguel saíram para o terraço. Olharam o Douro calmo. Tudo começou com uma humilhação, disse Tomás. E transformou-se nisto, completou Miguel. Beijaram-se sob as estrelas. 5 anos mais tarde, o centro comunitário no Bairro Alto era uma realidade vibrante. Chamava-se Casa Arco-Íris. Tomás dirigia o espaço cultural, Miguel os projetos arquitetónicos. António, agora totalmente reformado, era o presidente honorário. Dava palestras, contava a história que mudara tantas vidas. Numa tarde de dezembro,
exatamente 10 anos após o incidente na esquadra, organizaram uma comemoração especial. Antigos voluntários, jovens que ali encontraram refúgio, famílias. Ribeiro apareceu, hesitante, convidado por Tomás. Queria agradecer-vos. Mudaram-me. Abraçaram-se. Redenção verdadeira. No discurso final, António subiu ao pequeno palco. Há 10 anos, um agente riu-se do meu filho. Naquele dia, pensei que o mundo era injusto demais. Mas hoje vejo-vos a todos aqui. Vejo amor, coragem, mudança. Provo que quando um pai defende um filho, quando dois jovens se amam apesar de tudo, quando as pessoas escolhem a empatia em vez do ódio, o mundo muda. Aplausos longos. Tomás e Miguel, agora com um filho adotado de 3 anos, uma menina chamada Luz, estavam na primeira fila. Luz acenava com uma bandeira pequena. Depois, todos saíram para a rua. O bairro alto encheu-se de música, cor, abraços. Tomás olhou para Miguel. Conseguimos. Conseguimos. E sob a luz quente do fim de tarde lisboeta, com o som de risos e esperança no ar, compreenderam que a maior vitória não era ter vencido o preconceito, mas ter construído, sobre as ruínas do medo, uma vida cheia de amor verdadeiro. O coronel que um dia temera revelar o coração, o jovem que fora humilhado por ser quem era, o estudante que escolhera o amor acima de tudo, todos encontraram, finalmente, paz. E Lisboa, cidade de luz e saudade, abraçava-os como sempre abraça quem tem coragem de amar.